Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 1 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Física. Então vamos lá. Atividade 1. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. A onda, ela transporta energia e não transporta matéria. Se esse barco ficar lá no mar, ele não vai movimentar só devido à onda. Deve ter o vento para que ele possa deslocar de um lado para o outro. Então, se ele ficar lá somente com a onda da água, o que pode acontecer é dele se movimentar um pouco para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, mas ele não vai conseguir deslocar, porque a onda vai transportar energia. A matéria, no caso o barco é a matéria, não vai conseguir deslocar. Atividade 2. Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica? A onda mecânica é quando ela necessita de um meio físico para propagar. Esse meio físico pode ser sólido, líquido ou gasoso. E qual a condição para que uma onda seja classificada como uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela propaga em todos os meios, inclusive no vácuo. Um exemplo é a luz, né? O exemplo de uma luz. A luz é um exemplo de onda eletromagnética. Atividade 3. Dê um exemplo de uma onda mecânica. Uma onda mecânica pode ser o som ou pode ser um pulso numa corda de violão. E uma onda eletromagnética, temos exemplo aqui da luz visível ou não visível. A luz visível, ela vai da faixa do vermelho até o violeta, e a não visível, temos aí o exemplo aí os raios X, raio gama, ondas de rádio, entre outras. Atividade 4. Defina e dê exemplos de ondas longitudinais. As ondas longitudinais, a oscilação é na mesma direção da propagação da onda. Um exemplo aqui eu coloquei de ondas longitudinais são as ondas sonoras. E as ondas transversais é quando a oscilação é perpendicular à direção da propagação da onda. Exemplo, ondas numa corda e ondas eletromagnéticas. No caso aqui, a luz, por exemplo, ondas de rádio, entre outras. Atividade 5. Responda qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas. Aqui temos no início, antes de iniciar as atividades do PET, falando disso aqui. Então, o comprimento de onda é a grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas. Ela é representada pela letra em grego, a lambda. Letra B. Uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. Qual o nome dessa grandeza? É a frequência. Então, nesse caso, o correto é pegar o tempo, a gente precisa do segundo e da quantidade de ondas produzidas. Para não expressar em segundos ou em outra unidade, então houve um cientista que fez a pesquisa, fez os experimentos e, em homenagem aos estudos, foi determinado a unidade de medida para frequência em Hz. Letra C, da 5. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Então, se uma onda mudar o meio de propagação e sofrer variação de velocidade, dizemos que a onda sofreu refração. Então, quando muda o meio, dizemos que houve uma refração. Quando a onda sonora passar do ar para a água, a sua velocidade aumenta.
Então isso aqui eu fiz uma pesquisa e coloquei aqui no quadro abaixo algumas substâncias e as velocidades do som em metros por segundo. No caso, uma observação aqui do ar a 20 graus Celsius, a velocidade do som é 343 metros por segundo, enquanto na água a velocidade do som é 1482. Do aço, a velocidade do som é 5.960. Duas observações aqui que eu posso detalhar para vocês é que se a pessoa estiver próxima a um trem, a estrada lá de trem, a pessoa coloca o ouvido nos trilhos e consegue ouvir o barulho do trem muito antes mesmo dele aproximar, chegar no local, ou até mesmo antes de ver o trem, a pessoa já consegue ouvir o seu barulho, porque a velocidade aqui é muito alta. A água, por exemplo, se tiver uma bomba ligada dentro da água, a pessoa que está fora da água escuta um certo barulho. Se a pessoa mergulhar na água, o barulho que essa bomba faz com ela ligada é muito maior do que se a pessoa estiver fora da água. Na água, está aqui a sua velocidade do som. Fora da água, seria uma velocidade próxima à velocidade do ar, que seria 343. Pessoal, finalizamos aqui a correção da semana 1 desse PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar aí os comentários o que achou da semana 1.